Efésios, capítulo 4, a partir do verso 25. Amém? Que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra, e aplica, Deus, a Tua palavra em nosso coração. Sabemos que não há nada que possa partir de nós que seja bom aos Teus olhos, mas queremos estar submisso à Tua palavra, queremos amar a Tua palavra e poder praticar ela diariamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o livro de Efésios. Eu sempre gosto de fazer essa introdução, porque desde de alguns meses atrás nós estamos trabalhando e estudando um pouquinho mais a respeito do que Deus tem para nós a partir dessa carta de Efésios. Então, desde o capítulo 1, nós estamos estudando a respeito da obra de Deus na vida dos crentes. Eu acredito que não exista livro melhor aqui para iniciar uma igreja estudando o livro de Efésios, porque o livro de Efésios é completo a respeito do que Deus fez na vida dos crentes, do que Deus fez na vida daquele povo que Deus elegeu antes mesmo da criação do mundo, e o que Deus quer fazer na vida dos crentes que estão iniciando, que vão iniciar, e na vida da igreja. Então, desde o começo, nós temos visto que Deus, antes de tudo, aquilo que o Senhor fez na igreja, para a igreja, por meio de Cristo Jesus. E nós já vimos Paulo dizendo como a igreja, então, deve viver esse evangelho, viver essa nova vida em Cristo Jesus. E agora, desde o começo do capítulo 4, nós estamos abordando a respeito do que Paulo fala especialmente, individualmente, e como cada cristão deve viver o cristianismo. Então, se você quer saber como o que Deus fez pelo crente, o que Deus fez por seu povo, você começa lendo Efésios. Se você quer saber o que Deus fez pela igreja e o que Deus espera da igreja, você lê Efésios. Se você quer saber o que Deus quer especialmente de mim, né? Lembrando que eu sozinho não sou igreja, né? Eu sozinho não posso ser igreja, mas eu, com meu irmão, 2, 3, assim nós somos igreja. Por isso que aqui nós temos Deus mostrando a sua vontade para a igreja, nós temos Deus mostrando a sua vontade para o povo de Deus, e Deus mostrando individualmente a sua vontade, como que Deus quer que nós vivamos. E o capítulo 4 está repleto disso. Então, deixa Deus falar contigo através da sua palavra, a respeito do que Ele quer, qual a vontade dele para a sua vida, vivendo em comunidade, vivendo como igreja do Senhor. Então ele começa no verso 25 aqui, na verdade continua, né, dizendo: por isso deixando a mentira. Veja, se você pegar o verso 24, ele está falando que nós devemos viver na verdade do Senhor. Viver buscando a verdade. Isso é fato. Na vida do crente, agora ele já não vive mais a mentira que o mundo contava ou a mentira que ele vivia como velho homem, mas agora ele passa a viver a verdade. Por isso que é muito interessante Paulo ele começar a dizer isso, porque ele está dizendo: olha, deixem de lado a hipocrisia. Você, como crente em Cristo Jesus, tem que se despojar do velho homem, se revestir daquela roupa que o Senhor te deu, de um novo homem, uma nova vida, e agora vocês sejam coerentes com esse chamado. Sejam coerentes com essa nova roupagem. Sejam coerentes com o que Cristo fez por vocês, e agora vocês precisam viver. E aí ele vai dar os passos disso. Então sejam coerentes. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo.
Meus irmãos, isso é igreja. Quando nós deixamos de falar a verdade, nós estamos deixando de cumprir o papel da igreja um com os outros. Falar a verdade um com os outros é uma lei do Senhor para nossas vidas. E é interessante que Paulo está falando de uma forma aqui que deixa claro para a gente que é uma ação. Então não é só você deixar de falar mentira, mas também falar a verdade. Não é você só se omitir a respeito da verdade, mas falando a verdade uns aos outros. E aqui talvez seja difícil. Falar a verdade às vezes é muito mais fácil. Agora ouvir a verdade. Será que nós estamos dispostos a ouvir a verdade? Quando o pastor fala a respeito do pecado, quando a Bíblia confronta a gente com relação ao pecado que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos vivendo, porque é muito mais fácil a gente julgar, muitas vezes, mas é difícil a gente ouvir. Mas fato é que a igreja precisa viver crescendo e amadurecendo, que é o que Paulo, talvez seja o verso-chave aqui, é o que Paulo já disse a respeito do amadurecimento. Nós, como igreja, precisamos amadurecer. Nós não podemos ficar só no leitinho, não. Nós temos que nos alimentar de alimento sólido e, como igreja, nós precisamos crescer. E crescer exige de nós também a exortação, exige de nós ser humilde a receber a verdade e aceitar a verdade. Então, fale cada um a verdade com o seu próximo. E ele está falando aqui, meus irmãos, para a igreja. Exortar uns aos outros na igreja. Olha a sequência. Porque nós somos membros um dos outros. Meus irmãos, se a igreja ela entende que ela precisa crescer juntos, exortando e falando a verdade uns aos outros, é porque a gente compreende que uma igreja não pode crescer defasada em alguma parte do corpo. A igreja tem que crescer por completo e ela tem que amadurecer de forma completa. Se uma parte do corpo ela desenvolve e a outra não, a gente percebe claramente a diferença. E por isso a igreja como um todo precisa crescer, como um corpo. As outras partes, cada parte precisa estar bem, precisam crescer onde? Na verdade do Senhor. E aí o verso 26, Paulo vai começar a destacar, começa a ir um pouco mais fundo nisso, né? Ele está falando a respeito da verdade, que nós precisamos como igreja viver na verdade, mas ele também vai dizer da nossa vida prática, do nosso dia a dia, e aqui talvez é o que pega um pouquinho pra gente, que ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Ele está fazendo uma referência aqui de Salmo 4, verso 4, que fala a mesma coisa, que você não deixe, não durma, né? Não encoste sua cabeça no seu travesseiro com a ira sobre você. E Paulo está dando aqui o limite, meus irmãos, da ira, porque em nenhum momento a gente sabe, a gente compreende que a ira em si, ela não é pecado. Irar, ficar bravo, vamos dizer assim, essa palavra é muito interessante, que é a mesma palavra usada para tremer, né? Tremei-vos. Então ele está falando assim, vai ter momento que você vai tremer, mas não peque. E aqui está um limite que muitas vezes a gente ultrapassa, né? A ira não é pecado por quê? Porque a própria Bíblia mostra um Deus irado. Irado contra o quê? Contra o pecado. Que é um Deus santo. Ele se ira contra o pecado. E assim nós deveríamos também. E a ira descontrolada, a ira sem razão, ela vai gerar pecado. E aqui está um alerta para nossas vidas. Calvino, ele cita essa passagem aqui e ele destaca, interessante que ele destaca 3 tipos de erros que ele pode vir, normalmente vem com a ira, quando a ira ela é desenfreada. Quando nós ofendemos a Deus por meio da ira. E o primeiro, ele fala que quando a gente se ira sem importância, sem relevância, sem ter um motivo real, um motivo correto da nossa ira. E aqui você pode dizer, ué, mas como é que eu vou me irar sem ter um motivo? Mas você sabe, quando você ira por bobeira. Quando você fica irado por coisas assim que não são necessárias ficar irado. No seu dia a dia, no seu relacionamento, no seu trabalho, onde você estiver. Às vezes por nada nós nos iramos. E Paulo diz, cuidado com a ira. O segundo que Calvino vai defender aqui a respeito do cuidado da ira que ofende a Deus é quando nós vamos longe demais. Quando nós deixamos a ira tomar o nosso emocional. Quando a gente deixa ser levado pela ira. E o terceiro é quando a nossa ira, quando deveria ser direcionado para o pecado, é direcionado para as pessoas. E aqui talvez é o que mais nós fazemos quando nós iramos.
Quantas vezes durante a semana nós nos iramos contra o pecado? Ficamos com raiva, dói o nosso coração quando nós pecamos. Onde nós jorramos a nossa ira muitas vezes? Nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que estão próximas de nós. E isso gera o pecado. Veja, mais uma vez, a ira em si ela não é pecado, mas ela é muito próxima de se tornar pecado por causa da motivação da nossa ira. Nós aprendemos e nós crescemos, desenvolvemos a nossa ira para irar muitas vezes contra as pessoas, a irarmos contra os irmãos e não contra o pecado. Quando você vai ver um pastor pregando algo totalmente fora da palavra de Deus, você se ira com isso. Quando você está vivendo uma vida que não está agradando a Deus, a mesma ira que você tem contra o seu irmão, contra a pessoa que você ama, você tem também com relação ao pecado. Porque Paulo vai dizer assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permita que essa ira te consuma. Porque, meus irmãos, fato é que muitas vezes a gente vai dormir irado. E eu não posso dizer para você assim, nunca faça isso, nunca durma com a ira. Mas a gente sabe, no dia a dia, que nosso orgulho, nosso ego, muitas vezes, nós vamos nos debruçar com aquela ira no nosso coração. Mas eu acredito que Paulo, nessa forma como ele diz aqui, não se põe o sol sobre a vossa ira, ele está justamente dizendo, olha, não permita que essa ira te consuma. Se esforce o máximo possível para apaziguar essa ira. Sejam tardios para se irar, mas prontamente para o perdão. Por que Paulo diz isso, meus irmãos? Por que Paulo diz que nós não devemos andar com essa ira dentro de nós, não podemos seguir com essa ira dentro de nós, porque se assim fizermos, nós damos lugar ao diabo. E essa é a lei do Senhor, aquilo que Deus exige de nós. Não só que busquemos não pecar através da ira, mas também que a gente não deixe que a ira nos consuma. Porque não podemos dar espaço ao diabo. Tem ira que leva a ódio. Tem ira que leva a doença prolongada. Muitos e muitos hoje estão doentes. Que começou por meio de uma ira. E foi mantida. Talvez você aqui tenha coisas que só você conhece, que você sabe, diante de Deus, que começou com uma ira. E por ela nunca ter sido apaziguada, ela gerou doença na sua vida, gerou falta de relacionamento saudável. Porque muitas vezes a ira, meus irmãos, quando nós dormimos com ela, quando nós vivemos com ela, nós permitimos que o diabo, às vezes, use e utilize disso para acabar com a vida do crente. E é como se Paulo estivesse dizendo aqui, não dê espaço à ação do diabo. Não deixa que essa situação seja levada a fundo. Busque se apaziguar, busque se acalmar. Não deixe o diabo aproveitar dessa situação. Não dê lugar ao diabo nisso. E ele segue. Ele vai destacar aqui a vida prática agora do crente transformado, do crente que deixou a velha vida. Nós que somos chamados a viver a nova vida como novo homem, transformado, metanoia, mentalidade transformada. E Paulo vai destacar justamente isso, a vida prática no verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, meus irmãos, a vida do cristão é completamente transformada a partir da regeneração, a partir da transformação que Cristo opera. A gente deixa de lado certas coisas, a gente deixa de fazer certas coisas. Eu não sei por qual motivo Paulo vai citar exatamente o não furtar mais. Talvez era uma prática, de repente, dos escravos daquela época, porque nós sabemos que era uma época de muitos escravos, e muitos escravos estavam se convertendo ao cristianismo. Talvez era uma questão muito prática das pessoas que tem hoje, no dia de hoje, né? Mas talvez dentro da igreja tinha pessoas que furtavam ainda. E Paulo ele quer chamar atenção para isso. Olha, vocês não podem ser hipócritas. Vocês não podem viver como vocês viviam antes. A hipocrisia não pode mais viver sobre vocês. Se antes vocês roubavam, agora vocês não podem roubar mais. Não furtem mais. Não vivam mais aquela vida do passado. Parece óbvio aqui pra gente.
Mas tudo que nós deixamos de ser é para a edificação da igreja, é para crescimento, amadurecimento da igreja. Tanto que Paulo vai dizer assim, ó, não só deixe de furtar, não só deixe de roubar, mas antes, o quê? Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Meus irmãos, a vida do cristão não é mais uma vida passiva. Não é só... E aqui é o que muitas vezes nós temos que nos criticar nesse sentido também, porque o mundo olha para nós como crentes que deixam de fazer certas coisas. Se você se torna crente, você deixa disso, daquilo. Mas não é só deixar. É fazer também. E Paulo, desde o começo do capítulo 4, ele vai dizer, ó, não só deixe de fazer certas coisas, mas também faça. Paulo está dizendo, não só se tire toda a roupa do velho homem, mas se revista do novo homem. Ou seja, ação, ação e ação. Como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos ser passivos naquilo que Deus nos chama a ser. Nós temos que agir, nós temos que caminhar. Então, é isso que Paulo talvez é o mais importante para a gente tirar aqui nessas declarações de Paulo. Que é fato que furtar é pecado diante do Senhor. E é fato que talvez na igreja a gente não encontre muito, né? Mas nós furtamos de diversas formas. Nós erramos de diversas formas. Nós olhamos às vezes para o passado e agimos da mesma forma como no passado. Mas o que é principal aqui que nós precisamos tirar do que Paulo está falando é que você vivia essa vida antes. Não queira mais viver da mesma forma. Deixe de lado. E não só deixe de lado, mas agora comece a fazer diferente. Para quê? Para que agora, fazendo com as próprias mãos, faça o que é bom. Cumpra o seu propósito como crente em Cristo Jesus. Agora nós temos mãos limpas. Lembra que na semana passada eu disse que muitas pessoas aí no mundo estão fazendo coisas boas, mas estão fazendo com mãos sujas. Mãos não transformadas. Mãos não regeneradas. E meus irmãos, isso nunca agradou e nunca agradará a Deus. A palavra de Deus diz que o louvor do ímpio é horrível para Deus. Não agrada ao Senhor. Então, o bem que o ímpio faz, sem ter as mãos regeneradas, a vida regenerada, não faz diferença nenhuma para Deus. Mas o crente em Cristo Jesus, ele tem que ser o exemplo. Porque ele tem mãos limpas. Ele tem vida transformada. E agora o que ele faz, ele vive, ele não é salvo, não é regenerado pelas obras, mas ele, após ser regenerado, ser salvo em Cristo Jesus, ele vive para as boas obras, para fazer e cumprir o propósito dele. E é isso que Paulo está dizendo, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só, não mais você rouba, mas agora você trabalha para abençoar. Você vive uma vida para abençoar a outra pessoa. Como crentes em Cristo Jesus, como igreja, será que nós compreendemos isso, meus irmãos? Que agora tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é para a edificação da igreja. É para a edificação uns dos outros, para abençoar uns aos outros. Antes você tinha, aquilo que você tinha, era para você vivia para você, para os seus prazeres, para cumprir lá o que você queria. Mas agora não, aquilo que Deus nos dá é para edificar uns aos outros, para fazer a boa obra, para cumprir o propósito de Deus. Nós temos um propósito, porque Deus nos deu isso, porque Deus nos deu esse trabalho. E nós precisamos compreender e viver isso. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E aqui, meus irmãos, Paulo falando para a gente cuidar das nossas palavras. E aí fica difícil, porque ao mesmo tempo em que nós não podemos, nós temos que cuidar com a ira, nós temos que cuidar com a palavra torpe. E aqui eu quero perguntar para você, quando você fica irado, o que você pensa? Quando você se ira, olha, lembra que eu falei, a ira em si ela não é pecado. Mas olha para a sua vida quando você fica irado. Pastor, mas eu não falo, não digo palavrão. Mas e a tua mente? O que você pensa quando você fica irado? Quantas coisas você fala
e que as pessoas não estão sabendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, cuidado com as palavras. E no momento da ira, meus irmãos, é quase que instantâneo a gente errar nisso. É quase que automático, porque nós não sabemos como a ira pode nos afetar e nós deixamos ela afetar. Por isso que é totalmente diferente a ira de Deus, por isso que a gente não compreende muitas vezes quando nós falamos que Deus é um Deus irado também. Nós não compreendemos, porque toda vez que nós nos iramos, quase como consequência nós pecamos. Mas esse não é o nosso Deus. Deus é santo. Deus, na sua ira, por sua perfeita santidade, Ele busca a justiça. Ele tem um coração santo, puro. Infelizmente, nós estamos distantes disso. E por isso que, naturalmente, quando nós ficamos irados, como quase consequência, nós pecamos. Porque a nossa mente não busca apaziguar isso diante do Senhor, mas já busca justiça com as próprias mãos. Nós muitas vezes xingamos, falamos mal. E aqui, meus irmãos, não é só xingar, não. Mas é tão interessante essa palavra aqui, ó, torpe, porque no grego é mesmo usado para aquele fruto que está podre. Ou seja, um fruto inútil. E o que Paulo está dizendo é justamente isso. Cuidado com o que sai da tua boca, para que você não fale nenhuma palavra que seja inútil, que não tenha algo transformador, que traga algo que vai abençoar, que vai edificar a outra vida. Não saia da tua boca palavras que vão difamar os outros, que vão julgar apenas por julgar. E olhe mais uma vez, não apenas deixe de falar palavras torpes, palavras inúteis, mas mais uma vez Paulo vai dizer aqui, e sim, unicamente o que for boa para edificação. Ó, nenhuma, e agora fale. Você não deixa mais de falar coisas ruins, palavras torpes, mas agora você fala coisas boas. Essa é a vida do cristão, meus irmãos. A gente não deixa só de lado as coisas, mas a gente faz também. Então, ou seja, aquilo que eu falava antes que não prestava, aquilo que eu falava que não edificava, aquela vida amarga que eu vivia, onde eu acabava destruindo as outras pessoas com aquilo que eu falava, agora não só eu deixo de fazer isso, mas eu dou palavras boas. Mas eu falo coisas que edificam a outra pessoa. Ou seja, palavras que geram frutos, frutos bons. Aquilo que era podre, eu deixo de lado, e agora o que é bom, o que edifica, eu falo. Meus irmãos, eu poderia aqui dar inúmeros exemplos da nossa vida, como muitas vezes a gente fala coisas inúteis, coisas que não servem para nada, coisas que não vão edificar a vida de ninguém, somente para edificar o nosso ego, muitas vezes para a gente mostrar que a gente está certo, para a gente mostrar para aquela pessoa que nós amamos que, não, você está errado, eu estou certo, e eu não edifico, eu não trago mudança para a vida da pessoa. E como crentes nós deixamos isso de lado e devemos viver e falar unicamente que for boa para edificação. E isso aqui é muito importante, parece que Paulo quer enfatizar, ó, não só boa para edificação, mas conforme a necessidade. E aí eu te pergunto, tudo que você fala é conforme a necessidade? Era preciso falar aquilo? Era necessário falar aquilo? Precisava falar aquilo naquele momento? O que você falou para os teus pais, o que você falou para tua esposa, para o teu marido, para o irmão da igreja, era necessário? Edificou a vida do teu irmão? Falou no momento certo? Conforme a necessidade? Meus irmãos, nós não podemos olhar para essas palavras e achar que Paulo aqui está dando dicas para a gente. Provérbios de sabedoria. Isso aqui, meus irmãos, são preceitos. São leis. É a vontade de Deus para a nossa vida. Mandamento do Senhor para a nossa vida. Então, eu não deixo a ira de lado, porque Paulo falou que é bom eu deixar a ira de lado, porque daí eu não faço isso e tudo mais. Uma dica que Paulo está me dando. Não. Eu deixo a ira de lado porque isso é preceito. Porque é mandamento do Senhor para a minha vida. Porque agora, como cristão, eu não só deixei isso de lado, mas como agora eu vou fazer diferente. É a ação de deixar e é a ação de fazer.
Por que Paulo fala isso? Por que nós devemos falar coisas boas conforme a necessidade, edificando uns aos outros com as palavras boas? Porque ele diz, e assim, fazendo isso, transmitindo coisas boas, falando coisas boas, edificadas, conforme a necessidade, assim, vocês transmitam graça aos que ouvem. Ou seja, você transmite, sabe, vocês transmitem bênção, vocês transmitem para essas pessoas a edificação. E esse deve ser o nosso propósito. Além de nos abster de falar coisas inúteis, coisas que não geram mudança, deveríamos falar coisas que transmitem graça, que abençoa a vida uns dos outros, que edifica uns aos outros. Lembre-se do que Paulo nos disse, meus irmãos, no verso anterior, que devemos nos revestir do novo homem. Não é só se despir, mas se revestir com novas atitudes, com palavras diferentes do mundo. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, eu poderia dar inúmeros exemplos, mas quantas vezes no nosso trabalho, na nossa faculdade, nós usamos de piadas que não agradam a Deus, de humores que não agradam ao Senhor, de palavras imorais, palavras de baixo calão, que não vão trazer edificação. E o que Paulo está nos dizendo, olha, não deixa de lado essa vida antiga. E aí muitos vão dizer, né, e o que eu ouvi já isso, meus irmãos, principalmente de jovens e adolescentes, não, mas contando essa piada eu consigo estar mais próximo, e aí eu posso evangelizar, eu posso... Meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos exemplos para o mundo. Lembra que Paulo disse que a igreja do Senhor é o reflexo da santidade de Deus. Deve ser o reflexo da santidade de Deus. A sua vida tem que ser reflexo da santidade de Deus. A sua vida tem que glorificar o Senhor. As suas palavras devem glorificar o Senhor. E Paulo vai além. Porque no meio de tudo isso, quando nós não deixamos de falar coisas que edificam uns aos outros, quando nós deixamos a ira se transformar em agressividade, se transformar em pecado, nós fazemos o que Paulo vai dizer aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus. Veja que em meio a tantas atitudes e ações, no meio de tudo isso está o Espírito Santo, meus irmãos. Se você não tem o Espírito Santo, pode ficar à vontade para falar o que você quer, da forma como você quiser. Isso não vai fazer diferença, você vai magoar as pessoas. Elas serão feridas. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós só não deixamos de fazer como nós fazemos porque nós temos o Espírito Santo, do qual nós temos que zelar. Veja que é uma característica do Espírito Santo aqui, isso aqui é pessoalidade, que mostra a pessoalidade do Espírito Santo. Porque ele pode ser, sim, entristecido. Cada parte do nosso corpo, cada ação do nosso corpo gera alegria ou tristeza ao Espírito Santo. O que nós fazemos ou deixamos de fazer gera alegria ou tristeza ao Espírito Santo. Mas por que, Henrique? Porque o Espírito Santo ele tem um ministério. Isso eu falei hoje de manhã. Porque o Espírito Santo tem um propósito na vida do crente. E qual que é o propósito do Espírito Santo? Transformar o homem à imagem de Cristo. Transformar a vida do pecador à imagem de Cristo. A imagem de Deus, a santidade de Cristo. Por isso que toda vez que nós nos desviamos, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós iramos e pecamos, toda vez que nós falamos palavras torpes, toda vez que nós não edificamos com aquilo que nós falamos, nós não estamos cumprindo o propósito do qual nós fomos chamados. Nós não estamos sendo dignos daquilo que Deus nos chamou. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele vai sempre trabalhar para isso. Para que haja essa transformação em nossas vidas. E o Espírito Santo, ele faz sim, ele te incomoda. Ele sabe quando você sabe quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo te incomoda. E esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. É nos mostrar que nós estamos falhando. Eu sei quando eu erro, porque o Espírito Santo me mostra que eu estou errando. O Espírito Santo me constrange. E aqui, eu não estou dizendo que vocês são e eu não, muito pelo contrário. Vou falar como Paulo aqui, talvez eu seja o pior. E o quanto eu dependo do Espírito Santo e preciso que ele me incomode. Então, se o Espírito Santo te incomoda, meus irmãos, dê graças a Deus. Porque ele está agindo na sua vida. Se ele te incomoda quando você toma uma decisão errada, quando você erra o alvo, se ele te incomoda, dê graças a Deus por isso. Porque é o Espírito Santo te incomodando para você se tornar
mais parecido com Cristo. Paulo disse aqui que o nosso alvo é a perfeição. Vamos atingir essa perfeição em vida? Bem provável que não. Mas nós temos um alvo, no qual nós temos que nos tornar o mais parecido possível de Cristo. E essa é a função do Espírito Santo. E toda vez que esse alvo sai do caminho, toda vez que nós saímos do trilho daquilo que o Espírito Santo espera de nós, que Deus espera de nós, sem dúvida nenhuma o Espírito Santo fica entristecido. Nós entristecemos. Porque esse Espírito Santo, e Paulo vai dizer, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu e você, meus irmãos, recebemos o Espírito Santo, que é o nosso selo, é a nossa garantia da salvação. Meus irmãos, não existe selo que depois é arrancado, não existe isso. Você recebeu o Espírito Santo do Senhor, você está selado para o dia da redenção. Você está selado para o dia glorioso, onde nós viveremos eternamente com Cristo, e lá não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Eu e você temos o Espírito Santo. Ele é o selo, ele é a nossa garantia de que lá estaremos. E por isso que nós não podemos deixá-lo triste. Por isso que nós precisamos e nos esforcemos para que a gente não deixe que as vontades do velho homem transfira para o novo homem e deixemos reinar essas vontades. Não significa, meus irmãos, que quando você é transformado, quando você recebe uma nova vida, as suas vontades foram transformadas, agora não tem mais vontade de pecar. Meus irmãos, sinto lhe dizer que talvez é pior ainda. A vontade vem. Só que diferente do mundo, nós temos o Espírito Santo, que nos incomoda e nos diz quando estamos errados e o que nós precisamos fazer. Esse é o direcionamento de toda a vida cristã, o dia da redenção. Nossa vida deve ser pautada olhando para esse dia. Isso aqui talvez seja a melhor motivação para nós deixarmos de pecar, deixarmos de fazer coisas que não agradam ao Senhor, é olharmos para o dia da nossa redenção, o dia que está preparado para nós. E Paulo vai citar agora mais uma sequência do que gera com a ira desenfreada, o que ela pode gerar, e consequentemente vai gerar tristeza ao Espírito Santo. Verso 31, deixe longe de vocês toda amargura, ou seja, toda aquela vida azeda, aquela conversa podre, que não gera transformação nenhuma. Deixe de lado essa vida amargurada. Você conhece pessoas amarguradas? Meus irmãos, Espírito Santo nos traz alegria, nos traz revigoração, e o contrário também é muito nítido. A gente vê pessoas amarguradas porque não deixam o Espírito Santo agir em suas vidas. Não se enchem do Espírito Santo. Não caminham conforme o Espírito Santo tem mostrado, tem agido em sua vida. E como nós temos, às vezes, dentro da igreja, pessoas amarguradas. E veja mais uma vez aqui, meus irmãos, não é dicas que Paulo está dando, mas são preceitos, leis, ordenanças. Longe de vós toda amargura, toda cólera, ou seja, todo ódio, toda a ira no sentido de vingança aqui, e gritaria, ou seja, ações externas, né, que demonstram a nossa ira, ações descontroladas e blasfêmias, que são consequências, tudo consequências de uma ira que é se deixada agir e passa a ser pecado. E aí Paulo quer dizer assim, eu posso esquecer de alguma coisa aqui, então, toda malícia, longe de vós, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E esse é o retrato de alguém que deixou a velha vida, que se despiu do velho homem para viver a nova vida do Senhor. Tudo isso deve estar longe de nós. Para finalizar, deixando tudo isso de lado, nós seguimos o nosso Mestre, aquele que é a nossa referência, aquele que é a referência da perfeição, aquele que quando nós nos tornamos novos homens e mulheres em Cristo, recebendo uma nova humanidade, nascidos no Espírito, nós agora somos o que Paulo vai dizer aqui antes. Sede uns para com os outros benignos, ou seja, sejam bons, sem invejas, no lugar de amargura, sejam bons, compassivos, misericordiosos, olhe
um para o outro, pense no outro, se coloque no lugar do outro. E ele finaliza dizendo: perdoando-vos uns aos outros. Veja que mesmo sendo bons, meus irmãos, mesmo você sendo crente em Cristo Jesus, não significa que as pessoas não vão falhar com vocês. Não significa que dentro da igreja, pessoas não vão falhar com vocês. Eu lembro que quando eu entrei na Jocum, e por ser um ambiente de missões, a gente pensa que tudo vai ser maravilhoso. Mas lá eu vi coisas que eu não gostaria de ter visto. E quando a minha cunhada ela foi para Jocum, e ela meu irmão também é líder do Jocum, mas quando ela foi, eu lembro que eu falei para ela assim, falei, olha, você vai ver coisas lá que vão te espantar muitas vezes. Porque onde tem irmãos, tem também dificuldade de convivência, tem muitas vezes pecado. E eu quero te dizer que, independente disso, entenda, você precisa estar pegado a Cristo. Porque você vai ver coisas que de repente vão te desanimar. Mas se você está pegado a Cristo, independente disso, você vai saber trabalhar com tudo que vier de mal, que vier de ruim. Meus irmãos, eu falo a mesma coisa para a igreja. A igreja está crescendo. Nós talvez vamos observar, vamos ver coisas aqui que vão espantar os nossos olhos. Mas nós não estamos firmados no que a outra pessoa faz, na vida que a outra pessoa leva. Nós estamos firmados em Cristo. E por isso que nós precisamos muitas vezes perdoar uns aos outros, porque vão nos ofender muitas vezes. Pessoas que vão usar de palavras torpes, que não vão edificar nossas vidas. E nós precisamos viver uma vida de perdão. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, porque, meus irmãos, nós recebemos uma nova roupa. Nós não só deixamos de ofender, não só deixamos de ficar ofendido, mas como também nós perdoamos quando somos ofendidos. Perdoando uns aos outros, porque nós temos um padrão. E Paulo vai destacar quem é esse padrão. Como também Deus, em Cristo, nos perdoou. Assim como Deus foi bom conosco, nós não merecendo, nós ofendendo a Ele. Assim vivíamos, ofendendo a Deus o tempo todo, como pecadores, não olhando para Deus, não seguindo a sua vontade, fazendo coisas más. Assim era a nossa vida, e mesmo assim, Deus nos amou e nos perdoou. E essa é a realidade da nossa vida. Por mais que a gente faça tudo certo, por mais que a gente demonstre amor uns para com os outros, por mais que você demonstre cuidado que você tem pela outra pessoa que te ofendeu, você pode ser ofendido por essa pessoa, assim como Cristo foi. E aqui está o nosso padrão. Deus foi bom conosco em Cristo, compassivo, amoroso. Jesus foi injustiçado e mesmo assim Ele perdoou. E lembra da oração que Jesus nos ensinou a orar? Perdoar as nossas ofensas, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí eu sempre caio nessa pergunta. Já imaginou se Deus nos perdoasse da mesma forma como nós perdoamos uns aos outros? Não é essa a oração? Senhor, me perdoe assim como eu estou perdoando. Me perdoe assim como eu perdoo. E se Deus te perdoar como você perdoa? Queria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Alguém pode ler o verso 5 até o verso 11, por favor, bem alto. Glorificai todos os vossos membros que estão sobre a terra. Veja se, olhem, ouçam, prestem atenção nessa leitura e veja se não é tudo que nós estamos estudando até aqui. Pode continuar. Glorificai todos os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a imperfeição, desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas
veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que sempre renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há prego, não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo, e em tudo. Amém? Isso apenas um complemento, é a Bíblia mostrando que Paulo não estava apenas dizendo para os Efésios, estava falando para a igreja de modo geral. Praticamente quase com as mesmas palavras, mas tem uma palavrinha que eu gosto muito que diz mortificar. Ou seja, nós não deixamos apenas de viver o velho homem, mas nós matamos ele mesmo dentro de nós, para a gente viver e dar lugar ao novo homem em nossa vida. Vivendo como Cristo deseja que nós vivamos. Você está disposto a viver dessa maneira? Sendo um verdadeiro cristão, como Paulo diz, com a força do Senhor, na força de Deus, na força do Espírito Santo, e dessa maneira ser digno da vocação para a qual você foi chamado? Estamos dispostos a viver o novo homem, deixando de lado o velho homem, não só em deixar de tomar certas atitudes, mas tomando atitudes que agradem e glorifiquem ao Senhor. Que essa seja a nossa vida, diariamente como igreja, diariamente como cristão, como crentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?